Trouxe pão de queijo hoje, que a gente se carboidrata até a alma. Boa noite, vamos então para a nossa última sessão do Clube do Conto da Lapa. Por enquanto, nunca se sabe. E, obviamente, era muito difícil escolher os autores para encerrar o Clube do Conto da Lapa, né? Mas, pelo menos nessa sua primeira edição. Mas eu resolvi escolher um conto, né? Ironicamente é um conto não sobre o término, mas sobre o começo do João Guimarães Rosa, que para mim, na minha maneira de ver, é o maior escritor brasileiro de todos os tempos e sempre será, porque nunca ninguém vai escrever como ele escreveu. Esse conto, chamado As Margens da Alegria, ele está num livro intitulado Primeiras Histórias. Esse livro é de 1962. Como sempre, o Guimarães já nos oferece o primeiro enigma no título do volume, porque não são as primeiras histórias que ele escreveu e publicou. As primeiras histórias foram publicadas no volume Sagarana, 1946, 16 anos antes. Depois ele publicou O Grande Sertão Veredas, enfim, ele publicou muita coisa antes dessas histórias. Mas, na verdade, elas se chamam primeiras histórias, embora ele nunca tenha explicado o título, mas se chamam primeiras histórias, porque elas são sobre as coisas mais essenciais e básicas e importantes da vida, né? E para abrir as primeiras histórias, ele abre com a história de um menino. Ele vai fechar o volume de 21 histórias com a continuação da história desse menino. Já não mais tão menino, já tendo, digamos, sido apresentado a realidade da vida, que é o que vai acontecer nesse conto. Só vou dar só aqui para continuar. Pois não. É tão planejado esse livro que ele tem 21 histórias. E a 11ª história, que é a história que fica no meio, quer dizer, tem 10 histórias antes dela e 10 histórias depois. É uma história que se chama O Espelho, que ela está espelhando os dois lados, 10 histórias antes, 10 histórias depois. E é, na verdade, uma resposta a um conto publicado pelo Machado de Assis, chamado O Espelho, 80 anos antes da publicação desse conto do Guimarães Rosa. Então esse livro foi muito pensado, mas por incrível que pareça, ele escreveu esse livro para publicar no Globo. O Globo propôs a ele que ele escrevesse histórias curtas. E história curta para o Guimarães Rosa era mais ou menos uma coisa com 55 páginas. Até esse livro, né? Cada história do Sagarana praticamente é uma novela. A Oliveira de Augusto Matraga é uma novela, dá para fazer um livrinho dele. E ele, numa entrevista na Alemanha, ele disse o seguinte, que ele achou esse livro tinha acabado de ser publicado, e ele estava muito animado, porque ele dizia que as restrições, as dificuldades, elas colocavam um estímulo à criatividade do autor. Porque ele teve que literalmente, então é incrível, porque a linguagem aqui não tem absolutamente nada a ver com a linguagem do Grande Sertão Veredas. Porque ele tem que contar uma história em menos de 10 páginas. É uma linguagem, como vocês vão ver, ao mesmo tempo poética e telegráfica, que ele fala o mínimo e deixa a gente imaginar o máximo, não desenvolve. Então essa história, essa pérola que se chama As Margens da Alegria, foi que eu escolhi para abrir a nossa última sessão. Esta é a história. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. A grande cidade é Brasília, tá? Tá. Era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em caso de sonho. Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele, justinhamente. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia, especial, de 4 lugares. Respondia-lhe a todas as perguntas. Até o piloto conversou com ele.
O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acorsou é entusiasmo, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia às vezes raiar uma verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem do cinto de segurança virava forte afago de proteção e logo novo senso de esperança, ao não sabido, ao mais. Assim um crescer e desconter-se, certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco. O menino. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes. As satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe balas, chicles à escolha. Solícito de bem-humorado, o tio ensinava-lhe como era reclinável o assento, bastando a gente premer manivela. Seu lugar era o da janelinha, para o móvel mundo. Entregavam-lhe revistas de folhear, quantas quisesse, até um mapa. Nele mostravam os pontos em que hora e hora se estava, por cima de onde. O menino deixava-as fartamente sobre os joelhos e espiava. As nuvens de amontoada amabilidade, o azul de só ar, aquela claridade alarga, o chão plano em visão cartográfica, repartido de roças e campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos, e a pardo e a verde, e além, baixa, a montanha. Se homens, meninos, cavalos e bois, assim insetos, ele olhando de cima, voavam supremamente, o menino agora vivia sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se inteiro dentro do macio rumor do avião, o bom brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que de fato teria vontade de comer, quando a tia já lhe oferecia sanduíches e prometia-lhe o tio as muitas coisas que ia brincar e ver, e fazer e passear, tanto que chegassem. O menino tinha tudo de uma vez, e nada ante a mente. A luz e a longa, longa, longa nuvem chegavam. Ai, que lindo, senhor. Enquanto mal vacilava a manhã, a grande cidade apenas começava a fazer-se num semi-ermo, no chapadão. A mágica monotonia, os diluídos ares. O campo de pouso ficava a curta distância da casa, de madeira, sobre estacões, quase penetrando na mata. Aquela coisa da Nova Cap, né? Os barracões da construção de Brasília. O menino via, vislumbrava, respirava muito. Ele queria poder ver ainda mais vívido as novas tantas coisas, o que para os seus olhos se pronunciava. A morada era pequena, passava-se logo à cozinha, e ao que não era bem quintal, antes breve clareira, das árvores que não podem entrar dentro de casa. Altas, cipós e orquídeazinhas amarelas se suspendiam. Dali podiam sair índios, a onça, leão, lobos, caçadores. Só sons. Um e outros pássaros com cantos compridos. Isso foi o que abriu seu coração. Aqueles passarinhos bebiam cachaça? Senhor, quando avistou o peru no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da mata, o peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. Estalara a cauda e se entufou, aumentou de volume, né? Abriu aquele leque, fazendo roda. O rapar das asas no chão brusco, rijo, se proclamara. Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras, aquela papada que o peru tem. E a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, de céu e sanhaço. Sanhaço é um passarinho, né? Normalmente cinza ou verde azulado. E ele, completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul preto, o peru para sempre, belo, belo,
tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um transbordamento. Sua ríspida grandeza tonitruante, sua colorida empáfia, satisfazia os olhos, era de se tanger trombeta. Colérico, encaixeado, andando, cruzeou outro buglo, tá? Que é o gorgulejar, armando uma roda. O menino riu com todo o coração, mas só a bis viu, já o chamavam para passeio. Iam de jipe, iam aonde ia ser um sítio do Ipê. O menino repetia-se íntimo o nome de cada coisa. A poeira alviçareira, a malva do campo, os lentiscos, é o mesmo que a aroeira, tá? O velame branco de pelúcia, a cobra verde atravessando a estrada, a arnica, que é uma planta, em candelabros pálidos, a aparição angélica dos papagaios, as pitangas e seu pingar, o veado campeiro, o rabo branco, as flores em pompa arroxeadas da canela de ema. O que o tio falava, que ali havia imundície de perdizes. A tropa de siriemas além, fugindo em fila, índio a índio. O par de garças, essa paisagem de muita largura que o grande sol alargava. O Buriti à beira do corguinho, onde por um momento atolaram. Todas as coisas surgidas do opaco. Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie sonhosa, bebida em novos aumentos de amor. E em sua memória ficavam, no perfeito puro, castelos já armados. Tudo, para seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estranho e desconhecido. Ele estava nos ares. Pensava no Peru quando voltava, só um pouco, para não gastar fora de hora o quente daquela lembrança, do mais importante que estava guardado para ele, no terreirinho das árvores bravas. Só pudera ter um instante ligeiro, grande, demoroso. Haveria um assim em cada casa e de pessoa? Tinham fome. Servido o almoço, tomava-se cerveja. O tio, a tia, os engenheiros. Da sala não se escutava o galhardo ralhar dele, seu grugulejo? Esta grande cidade ia ser a mais levantada no mundo. Ele abria leque, impante, explodido, se enfunava. Mal comeu dos doces, a marmelada da terra, que se cortava bonita, o perfume em açúcar e carne de flor. Saiu o sôfrego de um rever. Não o viu imediatamente. A mata que era tão feia de altura. E onde? Só umas penas, restos, no chão. Ué, se matou. Amanhã não é o dia de anos do doutor? Tudo perdia a eternidade e a certeza. Num lufo, num átimo, da gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente? Soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais o Peru, aquele. O Peru, seu desaparecer no espaço, só no grão nulo de um minuto, o menino recebia em si 1 miligrama de morte. Já o buscavam. Vamos aonde a grande cidade vai ser, o Lago de Brasília. Cerrava-se grave num cansaço e numa renúncia à curiosidade para não passear com o pensamento. Ia. Teria vergonha de falar do Peru. Talvez não devesse. Não fosse direito ter por causa dele aquele doer que põe e punge de dó, desgosto e desengano. Mas matarem-no também parecia-lhe obscuramente algum erro. Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam na circuntristeza. Um horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame do campo apenas uma planta desbotada, o encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de poeira. Sua fadiga de impedida emoção formava um medo secreto. Descobriu o possível de outras adversidades, no mundo maquinal, no hostil espaço, e que entre o contentamento e a desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha. Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto. Transitavam no extenso as compressoras, caçambas, cilindros,
o carneiro socando com seus dentes de pilões as betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? A tia perguntou. Mostraram-lhe a derrubadora, que havia também, com à frente uma lâmina espessa, feita limpa a trilhos, uma espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore, simples, sem notável aspecto, a orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na boca. A coisa pôs-se em movimento, reta, até que devagar. A árvore de poucos galhos no alto, fresca, de casca clara, e foi só o chofre. Sobre um instante, ela para lá se caiu, toda. Trapeara tão belo. Trapear é a vela no mastro. Ela trapeia com o vento, ela faz para lá. A árvore caiu, trapeando as folhas e galhos, sem nem se poder apanhar com os olhos o acertamento, o inaudito choque, o pulso da pancada. O menino fez ascas, ou seja, ficou abalado, sofreu forte emoção. Olhou o céu atônito de azul. Ele tremia, a árvore que morrera tanto, a limpa esguiez do tronco e o barulho imediato e final de seus ramos, da parte de nada. Guardou dentro da pedra. De volta, não queria sair mais ao terreirinho. Lá era uma saudade abandonada, um incerto remorso. Nem ele sabia bem. Seu pensamentozinho estava ainda na fase hieroglífica. Mas foi depois do jantar. E a nem espetaculosa surpresa, viu-o suave e inesperado. O peru ali estava. Oh não era o mesmo. Menor, menos muito. Tinha um coral, a recauda, uma cauda de causar a admiração. A escova, o grugulhar, grufo. Né? Mas faltava em sua penosa elegância o recacho, o englobo. O conjunto talvez seja o englobo. A beleza esticada do primeiro. Sua chegada e presença, em todo caso, um pouco consolava. Tudo se amaciava na tristeza. Até o dia isto era. Já o vir da noite. Porém, o subir da noitinha é sempre sofrido assim, em toda parte. O menino... Não, pulou. Desculpa. O silêncio saía de seus guardados. O menino timorato, ou seja, temeroso, inquietava-se com o próprio quebranto. Alguma força nele trabalhava por arraigar raízes, aumentar-lhe a alma. Mas o peru se adiantava até a beira da mata. Ali, adivinhar o quê? Mal dava para se ver no escurecendo. E era a cabeça degolada do outro, atirado ao monturo. O menino se doía e se entusiasmava. Mas não por simpatia companheira e sentida, o peru até ali viera certo atraído. Movia-o um ódio. Pegava de bicar feroz aquela outra cabeça. O menino não entendia. A mata, as mais negras árvores, era um montão demais, o mundo. Trevava. Voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume sim, era lindo, tão pequenino no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era outra vez em quando a alegria. Muito bom. Não diz de onde o menino veio, né? Não, mas 2 horas ele veio de Belo Horizonte. Mas veio de uma cidade maior, né? Ele se espanta em ver tanta natureza, né? Sim. E as pessoas acostumadas com aquilo para elas, eu imaginando, matar o peru faz parte da vida, né? Vamos comer o peru, porque ele pensar do cara, né? Há um contexto histórico importante desse conto, né? Desse livro. Quando Guimarães já escreve O Grande Sertão Veredas, ele publica em 56, em 55 Juscelino Kubitschek já tinha assumido, né? Já tinha feito campanha antes, 54, falando de fazer 50 anos em 5, né? Desenvolver o Brasil. A grande questão do Brasil naquele momento era, e do mundo, era a questão do terceiro mundo, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, necessidade de progresso, etc, etc.
E o Guimarães, né, ele se pergunta muito sobre o preço desse progresso. Ele mostra muito bem os tios, o tio sobretudo, né, a tia nesse momento ela é apenas dona de casa, mas o tio não. O tio claramente ele é um engenheiro de uma companhia que constrói Brasília. Por isso que ele pode mostrar tanta coisa para o menino. Olha, aqui vai ser o lago, olha aqui a máquina, ela é assim e tal. E ele faz um confronto perfeito entre, digamos, essa estética da destruição, que é o que o tio quer mostrar a ele, e que para ele é totalmente árido, né? E essa descoberta do mundo por parte do menino, né? Em que no Peru se concentra todas as maravilhas que pode haver, porque o Peru tem cor, ele tem movimento, ele tem som, ele é um ser que é uma verdadeira aparição do nada, né? Para esse menino que imagina que da mata pode vir índio, pode vir qualquer coisa, de repente vem esse bicho tão lindo, né? E ele é uma visão mesmo. Claro. Quem que não olha para um peru que não acha lindo? Não, e tudo, ele vem no avião, é a nuvem, ele está encantado com isso. E o tio está encantado com o progresso que vai destruir isso tudo, né? A coisa que vai ceifar, a árvore que vai destruir, que vai... A cena da árvore é incrível, o menino fica profundamente abalado. Nossa Senhora! Uma árvore possa ser destruída assim. Deixa eu ver, tá cheirando. Dessa maneira. O interessante é que eu não me ative ao contexto da parte propriamente histórica, né? Eu acho que ele tem a delicadeza de introduzir a questão da morte para a criança. Sim. Ele é tão bonito a descrição inicial das coisas que o menino vai observando, tudo é tão encantado, tudo é tão bonito. E aí de repente quando entra. Mas é como se fosse uma aprendizagem, né? É um processo de aprendizagem. É lindo. É porque independente do contexto, só isso já Não, independente já é maravilhoso. Não, sem entendeu? dúvida. A análise ela não passa primordialmente pelo contexto, não tem a menor dúvida. Mas ele também faz questão de mostrar que é Brasília, né? Que é a grande cidade, tem o lago, os barracões, parará. Por que ele faz questão de mostrar? Porque Brasília é o grande símbolo do progresso no Brasil, do grande projeto do progresso no Brasil. Agora, o mais importante é a questão existencial. É essa trajetória do menino de descoberta do mundo, mas descoberta do que o mundo não é só maravilha. Só que no final tem um vagalume, que ele é perfeito a imagem do vagalume, né? Que o vagalume é uma luz. Mas se for pensar, é uma luz que acende e apaga. Quer dizer, é uma alegria que volta, por isso as margens da alegria. A alegria termina e ela volta. Ela pode voltar, quer dizer, nesse mundo, em todos esses fenômenos que ele vai experimentar ao longo da vida dele, muitas vezes a alegria vai morrer, ela vai ser assassinada que nem essa árvore que é derrubada impiedosamente, né? Mas ela vai voltar também. Ela também pode voltar. Num simples vagalume, ele pode redescobrir que a alegria não morreu, que a alegria ainda está ali. É lindo, esse ponto é lindo, ele é maravilhoso. E assim, é a tal coisa. Eu acho que é o menor ponto que o Maranhão já tinha publicado até então. Mas você vê... São 5 páginas, gente. Eu estava observando a sua maneira de ler. Ele foi bem pausado, porque ele ele é um conto que, assim, cada pedacinho cria uma imagem enorme na sua mente. Né? Cada coisa que ele fala, você vê o cenário, né, todo. Então você tem que ler assim mesmo, porque você vai se alimentando. É muito legal, né? É lindo o conto, é lindíssimo. Então é meio que assim passando a perna no cara do Globo que falou, escreve um conto pequeno, ele escreve um conto pequeno, mas você para ler ele fica grande, é gigante, né? Porque você... É pequeno, mas não é superficial, né? É porque é a intensidade, né? Ele descreve as descobertas do menino, né? Por isso que é intenso, assim. Eu peguei esse livro ontem. Peguei. E é interessante que... Mas aí eu cismei que eu tinha que ler a introdução primeiro do Paulo Roneg. É boa. Eu, na verdade, eu morri de vontade de ler. Mas eu tenho a mania que é a seguinte, eu só não leio a introdução antes de eu ter lido alguma coisa do autor.
Não, mas aí eu cismei que eu tinha que ler. Aí não li, não consegui entrar no livro porque eu fiquei lendo. Agora você já A entrou. introdução. Não, a coisa do Peru, ela é fantástica pelo seguinte, porque o Peru ele é assassinado por um doutor, né? Fica perfeita a imagem, né? O Peru que representava todas aquelas possibilidades de beleza, o olhar do menino é de uma beleza. Eu acho que a coisa que eu mais gosto nesse conto, ele conseguir capturar O espanto, né? o olhar primeiro, né? Esse espanto, essa coisa de quem está descobrindo tudo e que a coisa ainda não foi catalogada. Teve uma vez que eu fiquei muito impressionado, que eu estava lá pesquisando a minha carinha, não sei o que, acho que já tinha até escrito a tese, e eu levei meu filho, fiz questão de levar meu filho lá algumas vezes para ele ver e tal. Ele é um menino de classe média, morava na Tijuca, não estudava nem numa escola rica, nem nada. É rica, sim, muito rica, perto da média do povo brasileiro. Mas não é o que a gente chama de uma escola rica, uma escola de classe média. Mas ele chegou e a Cari, sinceramente, ele botou o pé, ele olhou pra cá, olhou pra lá, 5 anos, 6 anos. Falou, pai, é aqui que mora os negros? É aqui que mora os negros? Porque ele conhecia o negro que era porteiro, a negra que era faxineira, a negra que era cozinheira, mas nenhuma delas morava no apartamento do lado. Entendeu? Então o olhar dele, outra dele, meu filho continua 7 anos, era o maior sociólogo do mundo. Ele conseguia ver coisas que ninguém via. Falei assim, pai, por que eu sou branco? Mamãe é cor-de-rosa e você é cinza. Tirando o lado psicanalítico da questão, que eu prefiro nem analisar, Pra não chorar. não, eu sou mais moreno que a mãe dele, é verdade. Não, Ele é bem mas- mais branco que eu. Aí, mas cinza é sacanagem, deve ser um marrom claro, né? Mas ele percebeu uma coisa fantástica, que as cores tais quais que a gente atribui, né, são mas convenções absurdas, porque não tem ninguém que seja preto, não tem ninguém que seja branco, né? Bom, eu no Brasil sou branco, tudo bem, não sei, talvez a Débora, a Fran sejam mais brancas que eu, você, mas vocês não são da cor desse papel aqui. Se botar aqui, a gente vê que a cor de vocês não é essa. Então isso é apenas uma convenção para a gente que foi historicamente criada, sociologicamente criada, porque é nessa sociedade. Chega nos Estados Unidos eu não sou branco, sou outra coisa, sou latino. Eu também. Que é assim, latino é tipo branco de terceira categoria. Depois vê o branco, né? Depois vê o italiano, né? Depois vê o latino. Tá bom. Então esse menino é isso, ele não tem as categorias. Ele não olha o peru catalogando, peru, ave possivelmente utilizada na ceia de Natal. Ele não cataloga. Ele tem possibilidade de se espantar porque ele está criando as categorias de análise. Ele está olhando com olhos virgens, né? É muito bonito ele conseguir traduzir isso em 5 páginas. Não é um gênio. E tem outra coisa também, além das descobertas do menino, tem toda uma coisa que ele fala, um aconchego que está sendo levado. Tem um carinho, né, que envolve a ida dele com os tios. Apesar do tio mostrar, talvez com orgulho, olha como é que a árvore cai, olha. Tem uma coisa de acolhimento completo, né? Ele está indo... Não, sem dúvida. Ele fala no avião antes de pensar... Justinhas, estão cuidando já eram revistas. Era um sonho, né? Todo uma coisa assim de, né? De muito... Era um sonho. E o tio queria mostrar aquilo que ele considerava... Orgulho, que deveria ser mostrado. As coisas que os homens estão construindo. Só que o menino... porque no meio desse aconchego todo, irrompe, né? Mas por isso que eu pergunto, de onde esse menino veio? Aí você nota alguém Belo Horizonte. Porque ele veio de uma cidade, ele Claro. Então, para ele... Aquele matinho do quintal ali, para ele, era uma floresta, é verdade. Para ele aquilo... Era diferente. É que o tio estava mostrando a terra, de mostrar aquilo tudo, né? Quando o peru está na mesa... Eu não gosto de ver isso, mas...
E aí tem um outro que já está sendo criado, que é o peru menor, né? Que vai lá e bica. Aquilo é terrível. Gente, E o menino vê, né? É terrível. Ele com vê. ódio, não Ele é acha que a ódio. solidariedade. Não, provavelmente é ódio. O outro peru era maior, né? Era o peru alfa, digamos assim, e o outro era o beta. Apanhava, o menor apanhava do maior. Agora que o maior morreu, cortaram a cabeça dele e tá adorando, entendeu? É isso mesmo. Infelizmente é isso. Piada de machista, cabelo maior do que o Tá certo, mas nesse caso tá falando do mundo animal. O peru era menor mesmo. Fala, não. Não, olha Não. só, eu não vi, Uma eu já coisa. vi que o outro estava sendo engordado para alguns dias. Tá certo. Eu acho que para não, mas ele, Guimarães- quando ele viu a cabeça ali, ele viu uma possibilidade de alimentos. Não, tá ficando com raiva. Peru não é carnívoro, peru não come o outro. Mas é porque não importa. Peru não vai comer O sentido que ele quis dar foi esse. Foi. Não, olha só, quando no meu grupo lá do Guimarães Rosa, do Grande Sertão, desculpa. Não, pode falar. Eu digo para elas uma coisa, né? Eu falo assim, analisar o Guimarães é bom pelo seguinte, porque é que nem uma ciência, que nem matemática, porque ele não bota uma palavra à toa, entendeu? Se ele não quisesse dizer que o outro peru era menor, ele não diria. Se ele diz pra gente entender alguma coisa, né? Porque tem um sentido. E ele é assim, ele é terrível, assim. Escreve 600 páginas do Grande Sertão, não tem uma palavra que ele escreveu, não, ele escreve pensando no efeito que vai ter. Ele quer fazer o leitor pensar, né? Ele é um autor que diz, eu não quero que o meu leitor, minha leitora, ele vá seguindo a história. Por isso que eu não li rápido. Não é a história que importa. A história também importa. Mas é o que tem nela, né? De reflexão e tal. Por isso ele vai bem devagar. As imagens, né? Ele cria imagens para as palavras o tempo todo. Fantástico. Mas vocês podem ver que aqui nesse texto ele é bem telegráfico. Ele usa as palavras de uma maneira mais contida possível, porque ele sabe que ele tem pouco espaço. Ele faz ele estava felicíssimo, né? Porque obviamente ele é que nem um garoto que se diz assim, não, você subia esse mundo aqui, tá, agora você vai subir o outro que tem não sei o que, opa, esse agora sim, porque o outro eu já sei, tá bom. Ele era um garoto nessa entrevista lá na Alemanha, dizendo que eu escrevi para o jornal e tinha que ser pequeno, e a dificuldade porque ela leva o autor a descobrir outros caminhos, entendeu? Um outro uso para a linguagem. O cara era apaixonado pela linguagem. Ele falava que eu e a linguagem somos amantes, que procriamos assim alucinadamente o tempo todo. Acho que ele fazia essa. E o homem era contido, mineiro, mas quando falava de linguagem, ele era alucinado. Bom, então... É impressionante. Olha, a gente podia ficar a noite inteira só palavra por palavra daqui. A gente podia voltar ao texto. São imagens, é um cenário, ele vai te dando um cenário. Mas o texto está aí para vocês. Vocês podem claro, ler, eu estou falando que é possível. Sem problema. Não, sem problema. Vocês vão lá para casa? Antes do Natal,